vamos olhar uma foto agora. Olha essa Foto. foto comigo. Bela foto, né? Linda, que bela paisagem, hein? Você tá olhando ela inteirinha, né? Tá inteira. Tá Ué, eu acho que bonita, tá, não né? tá? Tá linda. Olha, uma praia pra esse final de semana, hoje é quinta-feira, tal, né? Agora, eu tava te perguntando no começo do programa se você sabia qual era a diferença entre glaucoma Ah, e catarata, né? eu não sei. Agora eu vou mostrar pra você como é que as pessoas que têm glaucoma enxergam essa mesma paisagem. Ah, Olha lá. Vai perdendo a imagem periférica, então vai ficar assim, ó. olha lá. Quem tem Cortou a glaucoma foto toda. fica com a visão reduzida. Periférica é periferia, É é das do lado, bordinhas. entendeu? Então quem tem glaucoma só enxerga o miolinho, né? Agora, e quem tem catarata, como é que enxerga? Você sabe? Não sei, Ana. Então, aquela foto clara enxerga assim, ó. Tá vendo? Peraí, tá tudo embaçado, agora não tô vendo mais. Mas então, quem tem catarata enxerga assim, dependendo do nível da catarata. Fica que tudo começa, embaçado. começa devagarzinho e vai piorando. Você que ligou a televisão agora, não é não? É assim mesmo. A gente está falando aqui de um assunto de vista. O Nós assunto não hoje estamos com defeito. SOS mais você é glaucoma. Por que que a gente vai falar de glaucoma? É uma doença silenciosa, tem poucos sintomas, mas que é responsável por cerca de 12% dos casos de cegueira em adultos. No mundo, o glaucoma Caramba. já atinge 60 milhões de pessoas. No Brasil, a gente tem dados extraoficiais, já passa de 1 milhão de pessoas. Presta atenção, nós vamos conversar com a Maria Clara. Maria Clara Sbroca. Ela é carioca, 48 anos, e contou pra gente como é a convivência. Ela tem glaucoma e como é que ela convive com essa visão reduzida. Vai lá. Que ruim. A gente sempre ouve falar que a nossa casa é o lugar mais seguro do mundo. Mas no caso da Maria Clara, definitivamente não é. Um simples movimento pode virar um acidente. Por exemplo, no banheiro, né, assim, abaixar a cabeça de repente e dar com a cabeça na pia, na ponta da pia, por, não sei, não ter percebido que está muito perto. Acontece essas coisas. Se eu me levantar bruscamente e tiver uma porta, por exemplo, o armário da cozinha aberto, e me virar de repente, eu posso bater. Como está na altura, aqui eu posso dar uma cabeçada, me machucar. O motivo que faz da própria casa um lugar tão perigoso começou há mais de 20 anos. Vamos entender a história. A Maria Clara sempre usou óculos. O problema, miopia. Aos 18 anos, ela precisou fazer um novo par e decidiu consultar um oftalmologista indicado pela ótica. Sem eu saber, ele mediu a pressão do meu olho e fez uma anotação lá na ficha. Aí ele me deu a receita do óculos e falou, olha, quando o óculos estiver pronto, você traz aqui para ver se está tudo ok com o óculos. Aí eu falei, tudo bem. Quando o óculos ficou pronto, eu fui à ótica, pegou o óculos, mas eu não voltei. Botei o óculos no rosto, vi que estava enxergando muito bem, não voltei na ótica. O que ela não imaginava é que essa decisão pudesse custar tão caro. 2 anos depois, com 20 anos, eu volto à ótica de novo, a mesma ótica para fazer o óculos. Aí quando eu chego lá, por um acaso era o mesmo oftalmologista. Aí ele pegou minha ficha, viu a anotação que ele tinha feito lá, mediu a pressão do meu olho de novo. Estava alta. A pressão alta no olho não deixou dúvidas. Ela estava com glaucoma. Eu nunca senti nenhum sintoma, nada que pudesse me indicar que eu tivesse glaucoma. É uma doença que não dói, não diz nada. Por exemplo, você só sabe que você tem, você só percebe quem já está com o campo visual muito afetado. O campo visual que eu digo é assim, por exemplo, as pessoas conseguem ver coisas aqui, não sei, uma visão de 180 graus. Dependendo de onde a doença for afetando, ele vai assim diminuindo, vai fechando, aí você passa a não enxergar aqui. Como o glaucoma não tem cura, o negócio era controlar a doença. Agora sim, disciplinada, ela começou o tratamento. Eu pingo os colírios, eu faço ao menos uma vez por ano
um exame que se chama campimetria visual, que ele mede o quanto do seu campo visual já foi afetado. Vou de 3 em 3 meses, eu procuro ir ao oftalmologista para medir a pressão do olho. Fiz uma cirurgia, eu tenho uma fístula em cada olho, em cima da íris, que o líquido eventualmente escorre pelos olhos, diminuindo a pressão. E essa pressão é que destrói o nervo óptico. Eu me arrependo de não ter ido ao médico, de ter retornado ao médico conforme ele me falou, porque já se foram 2 anos, né, que eu podia ter ganho em tratamento, podia ter deixado de passar por isso, né, mas... Doutor Guilherme Furtado, bom Caramba. dia, bem-vindo. Obrigado. Glaucoma, a pessoa pode ficar cega conforme Pode. o tempo vai passando, se não tratar? Pode ficar cega e não reverte. O que ela vai perdendo de visão, que a gente viu ela vai perdendo a visão periférica, ou seja, o campo de visão dela diminui e o que perdeu não volta. Mas tratando, para. Aí que é o negócio. Você vai fazer um jeito de parar de você perder essa visão periférica, de começar a querer fechar a visão. Então, começou a fechar, quer dizer que você já está com glaucoma grave. Porque tem pessoas que têm glaucoma e a visão ainda está perfeitinha, está vendo bem. Então, é o momento que eles querem pegar na prevenção e começar a usar colírios para reduzir a pressão intraocular. E aí, com isso, você reduz o trauma no nervo óptico. O grande problema, 80% das pessoas que têm glaucoma tem um tipo de glaucoma crônico, tá? Que esse glaucoma ele não tem sintomas. A pessoa está normal, está bem aqui, nunca vai no oftalmologista, não dá bola, e de repente ela tem um aumento da pressão intraocular. E não sabe que tem um aumento da pressão. Vamos imaginar que eu estou enxergando normalmente, né? Ótimo, uhum. Quer dizer, eu não tenho sintoma, é isso? Ou tem Sim. algum sintoma para glaucoma? Para o glaucoma crônico, que é a maioria dos casos, não tem. Você tem um tipo de glaucoma, que a gente pode até chamar de agudo, que você tem agudamente, você pode ter dores, cefaleia, dor no olho. Então, olha lá, a gente tem lá o glaucoma, olha lá, fortes dores de cabeça, fotofobia, que é aquela sensação de luz forte, enjoo, dor intensa nos olhos. Isso daí é para o glaucoma agudo. É raro até você ver esse tipo de glaucoma. O mais clássico é o sem sintomas nenhum. Sem sintoma nenhum, diferente da catarata. Isso, a catarata você tem lá. Você vai Já começa a embaralhar a visão, embaça. Você começa a ter uma visão embaçada. O interessante, para a gente só falar da catarata, é que você começa a perder o contraste das cores. É até muito interessante, as pessoas que começam a ter sintomas de catarata, elas têm tendência a trocar a televisão de casa. Porque a televisão perde aquela vivacidade das cores, a pessoa fala, minha TV está quebrada, ela vai lá, troca. E catarata é diferente de glaucoma porque é outra coisa que outra acontece. Coisa. Ali a gente tem a catarata, tá vendo? Bem na nossa imagem tem um branquinho ali que, na verdade, é o nosso cristalino. Ele é o que dá o problema na catarata. Ele ficou pacificado, ou seja, ele fica embaçadinho e aí com isso a luz não passa. Então, quer dizer, é como se fosse a lente do olho que como está fosse uma escrito lente ali. do olho, é Tá. isso aí, perfeito. E ela fica embaçada por conta do quê que ela fica opaca? Tem alguma razão? Olha, idade, você vai se tornando, a partir dos 50 anos, pode ser infecção, trauma, ou seja, até mesmo criança, você toma às vezes um soco no olho, uma bolada no olho, pode causar essa opacificação desse cristalino e pode até ser congênito também, a criança pode já nascer com esse problema. Que também ali, ó, os fatores de risco, tanto para Isso. glaucoma quanto para catarata. Então, o glaucoma, a histórico familiar é muito importante. Se você tem alguém na tua família que tenha glaucoma, fique de olho. É importante você realmente ir no oftalmologista frequentemente, pelo menos uma vez por ano. A partir de que idade? Olha, quem tem histórico familiar, a partir de sempre. Nasceu, está lá, tem história familiar, começou a criança em diante, você já vai olhando, já vai mãe examinando. já deve levar, se tem alguém na família com glaucoma, já deve levar a criança no oftalmologista e peça para medir a pressão ocular. Isso. Que é o principal exame para saber do glaucoma, é isso? Não só a pressão intraocular, fazer um exame também que a gente chama de fundo de olho. Porque no exame que ele faz do fundo de olho, ele consegue ver o nervo óptico que fica aqui atrás do olho. Você vendo esse nervo óptico, você vai ver se ele está sendo deteriorado, se ele está estragando ou não. Se ele está estragando... Por que aumenta a pressão intraocular, hein? Qual é a razão? Além daquela que disse ali que pode ser genética. Não existe uma causa por que ele aumenta. Cria um líquido, né, Mas dentro existe, do olho. Bem aqui no início, na frentezinha do olho, isso daqui, tá aqui, ó, vou botar aqui, isso aqui representa a nossa córnea, tá?
Aí, bem aqui na câmera anterior do olho, você tem uma coisa chamada de humor aquoso, que é um líquidozinho que fica Que circulando fica aqui. dentro aqui, desse lugar. Aqui. Fica bem aqui nessa região, junto da Tá. retina, da pupila, da córnea, fica tudo Fica aqui. guardadinho aqui, Ele fica aqui. lubrificando. E esse líquido, ele, no caso, ele é produzido e, no caso, eliminado nessa mesma região. Se você tem um problema na hora de retirar esse líquido daí, ele aumenta a pressão nessa região. E aí, quando você tem uma... Quer dizer, naturalmente ele escorre pelas células, é isso? Ele transpassa essa membrana. Ele fica vai sendo produzido e fica tudo aqui Produz e dentro, sai. uma câmerazinha. Tá. Como se fosse um espaçozinho que é cheio de líquido. Assim como aqui dentro é tudo cheio de líquido, aqui nessa parte anterior do olho tem um líquidozinho De ali. repente começa a produzir mais líquido. é Ou isso? produzir mais, ou ele começa a reter, ele não consegue sair. Filtrar. Ele não consegue ser eliminado e ser retirado dele. Ele vai produzindo, vai indo embora, vai produzindo, vai indo embora. Na pessoa normal, Na pessoa normal é produz isso. e sai normalmente na lubrificação do olho. Isso, lá, mas dentro do olho, dentro do globo olho. ocular, Tá. tá? E aí você produz e vai embora. E aí o que acontece? No momento, ele para ou de ser excretado, de ser eliminado, ou ele começa a produzir demais. Aí você então começa fica a aumentar. com mais líquido naquele local. Fica com mais líquido. Tá. E aí você começa a aumento dessa pressão, mas isso não quer dizer que você vai ter glaucoma apenas com aumento. Se você tem aumento da pressão intraocular, isso daí quer dizer que você está sujeito a poder fazer um glaucoma. Então, poxa, ele foi lá no oftalmologista, viu que ele tem um aumento da pressão intraocular, o que ele vai fazer? Ele vai mais vezes no oftalmologista para estar acompanhando. Mas aí esse aumento desse líquido aqui afeta o que aqui dentro? Então, ele vai afetar, na verdade, o nervo óptico aqui atrás. É um problema, assim, ele não é... Mas por que? Está tão longe? Por que vai afetar lá? Não existe a explicação do que por que isso daqui vai afetar aqui, tá? Mas é relacionado que o aumento da pressão intraocular normalmente acaba causando uma lesão do nervo óptico. É lesão, ele fica mais frouxo, ele fica o quê? Então, o nervo óptico, você começa a fazer uma escoriação, começa a machucar o nervo óptico, começa a machucar, estragar ele. Deve fazer ele. mais pressão, né, para poder... Tanto é que você tem, assim, quando você olha no fundo de olho, que você olha o nervo óptico lá atrás, ele tem normalmente uma milimetragem que é considerada normal. Aí você tem aumento da pressão, aí ele vai lá, o oftalmologista olha lá de novo no fundo de olho, vê lá o nervo óptico, está igual como estava. Ótimo, ele não está fazendo glaucoma, não está estragando. Entendi. Aí uma hora, de repente, ele olha e começou a estragar. No que começou a estragar, como é que eles vão controlar? Vamos tentar pingar colírio para baixar essa pressão intraocular e, com isso, tentar parar essa lesão do nervo óptico. Que é diferente da catarata, que aí o caso é aqui nesse cristalino, aqui dentro, é isso? Perfeito. Aí a gente tira aqui, ó, tá vendo? Essa daqui até, se tirar o olho uma daqui, lente. olha lá. Tá vendo? A gente tira, tá vendo? Tá branquinho lá dentro, olha. Esse olho aqui tá com catarata, olha só. Tá vendo? Ele vai ficando embaçado aí nessa região. Ele começa a ficar embaçado, podendo ficar até inteiramente leitoso. Nossa, tá ele vendo? fica inteirinho, quer dizer, o embaçamento vai se espalhando, é isso? Ele Isso fica daí. de um pontinho, ele começa a crescer. E aí você começa a ficar com a vista toda embaçada. Tá. E aí você começa a perder justamente o contraste das cores e começa a não ver mais Gente, eu nada. vou pôr aqui, ó, a situação do embaçamento. Tá esquisito esse olho aí. Não é? Esse é o normal. Isso. Pode ser periférico também? Esse Pode, aqui você é pode- isso? você- isso, O tá embaçamento pode começar Começa fora. a pegar tudo, olha. Dá para pegar a câmera aí para ver? Não, né? Melhor segurar. Isso. Ó, pode ser de fora para dentro, pode ser de dentro para fora, até chegar nessa situação aqui, olha, Isso. né? Inteiramente embaçado, independente do Você ponto pode inicial do embaçamento. É isso aí. É isso? Perfeito. Prevenção, eu acho que é sempre o melhor negócio Não, pelo e mundo. tanto a prevenção como o tratamento de glaucoma e catarata são todos oferecidos pelo SUS. Então, Podem chamar, pode pode ir no lá posto e de pedir saúde, para fazer os exames que as pessoas vão fazer. Tá bom, Guilherme. Obrigada, Muito viu? bom. Obrigado. Vai com Deus. Bom Obrigado. final de semana. Você também. Beijo nas crianças e na Joana. Dou sim. Muito bom, hein?